pessoal, tudo bem? Vou falar hoje um pouquinho sobre um dispositivo de proteção elétrica que no Brasil não é muito empregado, mas que ele passa a ser bastante importante para a gente, principalmente quando nós não temos espaço dentro de um quadro elétrico. Normalmente a ABNT recomenda as instalações, os circuitos de proteção, como dispositivo termomagnético, o famoso disjuntor, e juntamente com o IDR, proteção contra fuga de corrente, eles dois fazem as principais proteções dentro de um quadro elétrico. Entretanto, a somatória desses dois dispositivos podem ser substituídos por esse outro dispositivo chamado RCBO. A gente pode observar que para a gente fazer essa instalação aqui, eu precisaria de um espaço para o DPM, e dois espaços para o IDR, no caso aqui de circuitos monofásicos. E nesse caso aqui, eu apenas com dois espaços consigo ter as duas funções, ou seja, o RCBO é a somatória do disjuntor termomagnético mais o IDR. Bom, o que vem a ser então o RCBO é uma sigla em inglês, Residual Current Break-Over Current, traduzindo para o nosso português, disjuntor de corrente residual com proteção de sobrecorrente. Essa sobrecorrente nós podemos entender como corrente de curto-circuito e corrente de sobrecarga. Eu sou Marco Oliveira, da IEP Brasília. Aqui vocês podem encontrar os nossos dados das mídias e redes sociais, Instagram, Facebook, site e nosso canal do YouTube também. Fico à disposição de todos. Bom, o que vem a ser então um RCBO? Nada mais é do que um dispositivo formado por um disjuntor de corrente residual, nosso famoso IDR, e o outro dispositivos formado por a proteção de sobrecarga, que seriam nossos DTMs. Então, esses dois dispositivos formam o RCBO. Ele combina as funções, então, de proteção contra a fuga de corrente residual e a proteção do disjuntor, em um único dispositivo, para a proteção, então, de curtos-circuitos e sobrecorrentes, bem como corrente de fuga. Então, esse é um exemplo de um RCBO. Nesse caso aqui, nós estamos utilizando um exemplo de um RCBO tipo A, hoje aplicado aos quadros de proteções de veículos elétricos, uma exigência da norma 17019 para que tenha proteção tanto do lado AC como do lado BC. Bom, e quais são as funções do RCBO? Então, ele, como eu comentei, ele tem a função do dispositivo termomagnético, que é o disjuntor, e o dispositivo IDR, que seria a proteção contra fuga de corrente. Ele, a partir de um desequilíbrio entre as correntes, ele consegue detectar, mediante um valor de calibração que a gente usa, no caso desse IDR que nós estamos falando, seria 30 mA para a corrente alternada e 6 mA para a corrente contínua, corrente CC. Então, nós temos aqui a entrada na fase, a entrada no neutro. Se aqui na entrada de fase e entrada de neutro eu tenho um desbalanceamento, esse toroide ele vai detectar, vai mandar para o circuito, e o circuito vai energizar uma bobina interna e vai desarmar o RCBO. Temos também aqui a proteção de curto-circuito, que é a proteção da bobina, e aqui a proteção de sobrecarga, que seria o térmico, representado nessa imagem. Nós temos aqui a bobina, temos aqui o térmico, aqui a câmara de extinção, e nesse circuito aqui que a gente está vendo, a parte de monitoramento também do circuito CC, 6 mA de corrente contínua. Então, esse aqui seria o nosso RCBO.
Dentre as características, nós podemos destacar a dupla funcionalidade, que já citado, do IDR e do ETM, as proteções que ele oferece, as proteções residuais do IDR, seria a corrente de fuga, e também a proteção do choque elétrico direto e indireto, conforme recomendação da norma 5410 e da NR10, sendo obrigatória a utilização desse produto, principalmente em áreas úmidas. Proteção do DTM, a parte de curto-circuito e sobrecargas. E quanto à velocidade de disparo, que a gente pode citar aqui, os RCBO são rápidos, tá? Eles, geralmente, para uma corrente de 30 mA, ele desarma com tempo inferior ou igual a 300 milissegundos. Temos alguns vídeos no nosso canal mostrando como é feito esse ensaio, esse teste, para comprovar se o IDR, nesse caso, o RCBO, ele está desarmando em até 30 mA e também em até 300 milissegundos. Essa corrente de 300 milissegundos é importante porque no momento de um choque direto, a pessoa não ficar com esse valor de fuga de corrente na pessoa, né, por muito tempo e levar a paradas respiratórias ou até paradas cardíacas. Então é isso que eu queria mostrar para vocês, a importância desse componente do RCBO em substituição ao DTM, nosso disjuntor, e ao IDR. É isso, pessoal. Um bom fim de semana a todos.